Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar respondendo as questões do Enem 2019 da parte de Ciências Naturais. Hoje eu escolhi a questão 112 do caderno amarelo. Beleza? Vamos dar uma olhadinha então como que era esse enunciado dessa questão? A fluidez da membrana celular é caracterizada pela capacidade de movimento das moléculas componentes dessa estrutura. Os seres vivos mantêm essa propriedade de duas formas, controlando a temperatura e ou alterando a composição lipídica da membrana. Neste último aspecto, o tamanho e o grau de insaturação das caudas hidrocarbônicas dos fosfolipídios, conforme representados na figura, influenciam significativamente a fluidez. Isso porque, quanto maior for a magnitude das interações entre os fosfolipídios, menor será a fluidez na membrana. Essa questão é massa, né? Por quê? Porque o que tem na membrana plasmática? Qual que é a composição da membrana plasmática principal? Ela é o quê? Ela é formada por fosfolipídios e por proteínas. Então a gente até fala que ela é lipoproteica, tá? Então ela parece um mosaico fluido. Eu coloquei um videozinho aí para vocês verem, dá uma olhadinha aí comigo, ó, acompanha lá. Como que é a membrana plasmática, né? Olha que fofo esse videozinho, gente. Tá? Então a gente tem ali a estrutura da célula, certo? A célula com a membrana plasmática em volta, e quando a gente amplia mais, a gente consegue ver a cabeça, né, dos fosfolipídios. Olha lá que fofo. Aí o cara coloca uma pinça ali, abaixa, ela volta e se estabiliza para o mesmo lugar. Essa cabeça é formada por fósforo, principalmente, e os lipídios são as caudinhas ali. Aí eu acho que vocês já devem ter ouvido falar que a cabeça tem afinidade com a água, então a gente tem cabeça tanto em contato com o meio extracelular quanto com o meio intracelular. E as caudas, que têm medo da água, que são chamadas de hidrofóbica, fobia, medo, elas se protegem, né? Então as que têm fobia se protegem. Ali a gente tem as proteínas de membrana. Nesse caso, essas proteínas estão intrínsecas e elas funcionam como canais, né? Que ajudam as moléculas a atravessarem. Beleza? Deu pra gente ver mais ou menos? É fofa a membrana, né? Ai, olhando desse jeito. Se quando a gente fosse pra sala de aula, toda a gente conseguisse mostrar desse jeito pros alunos, ou ficar super pequenininho, mergulhar dentro de uma célula, ia ser tão massa, mas tudo bem, vamos lá. Como que então é essa questão dos fosfolipídios na membrana, né? Eu acredito que essa questão também envolva bastante química, mas esse esquema aí, que a própria questão do Enem 2019 trouxe pra gente, ele mostra de uma forma simplificada o jeitão disso. Então tem uma cabeça polar, que é amiga da água, então essa cabeça a gente vai chamar de hidrofílica, tá? Então, essa cabecinha hidrofílica, ela vai, né, ficar em contato com a água. E a região ali que a gente chama de hidrofóbica, que é a região das caudas, ela vai se proteger, beleza? O que acontece? Essa parte ali das caudas, elas podem ter mais ou menos ligações insaturadas. Quanto mais desorganizadas, né, quanto mais insaturadinhas elas forem, mais esse jeitão assim, ó, igual apareceu ali na questão, elas vão ter. Nossa, meu cabelo tá parecendo um chifre, deixa eu arrumar esse trem aqui, tá? Ela vai ter aquele jeitão lá. E o que vai acontecer? Quanto mais insaturações tiverem, menos paralelas essas ligações vão ficar. E aí o que vai acontecer? Mais unidas, né? Mais paralelas. Quanto mais paralelinhas elas ficarem assim, mais unidas, mais difícil vai ser. Agora, quando elas começam a ter muitas insaturações, digamos assim, começam a ficar meio tortinhas assim, elas acabam se afastando. E isso forma espaços que deixam com que as coisas atravessem mais fácil. Então a membrana fica mais fluida. Então, vou dar um exemplo para vocês legal. A questão do por que algumas substâncias, né, oleaginosas, a temperatura ambiente são sólidas e outros em temperatura ambiente são líquidas. A questão do óleo, por exemplo, e de repente uma banha, né? Por quê? Por causa do número de ligações insaturadas. Quanto mais insaturado for, mais líquido vai ser. E a membrana plasmática ela vai respeitar isso. Quanto mais ligações insaturadas ela tiver, mais fluida ela vai ficar. Beleza? Deu para entender mais ou menos essa questão? Então vamos dar uma olhada. Tá. E se essa cauda for muito grande, também vai ser difícil de estabilizar. Então quanto menor for essa cauda, melhor. Então a alternativa 1, lá o desenho 1, as caudas são curtas e não têm ligações insaturadas.
A2 tem bastante ligações insaturadas. A3 tem uma parte insaturada e uma parte não. A4, elas são longas e também não tem insaturadas. A5 também tem algumas insaturadas e cauda longa. Mas aí vamos ver qual que eles estão falando ali, ó. O que eles querem saber da gente. Qual das camadas lipídicas apresentadas possui maior fluidez? Quanto mais caudas insaturadas, quanto mais instável for isso, quanto mais curvinha, mais longe vão ficar, certo? E se elas estiverem mais longe, mais fácil vai ser o quê? Mais fácil vai ser a fluidez dessa relação. Vamos ler? Então, essa questão, qual vai ser a alternativa correta? Letra B, que é a número 2, certo? Obrigada, pessoal. Beijos, meus príncipes e minhas princesas, e até um próximo vídeo.